E aí, gente, a aula que eu vou gravar hoje é sobre citologia, sobre o núcleo, tá certo? Principalmente voltado para o processo de transcrição, formação do RNA mensageiro, moléculas de DNA. Vamos lá. A primeira coisa que nós estudamos no núcleo é quando a gente observa ao microscópio, né, a estrutura celular, que é a unidade básica da vida, em que a gente observa aqui o núcleo, tá? Citoplasma e aqui a membrana plasmática. Lembrando, a célula que tem núcleo é chamado de eucarionte ou eucarioto. Tá? Um experimento que foi feito para saber a função do núcleo é chamado de merotomia. Como é que foi feito esse experimento? Pegou-se um protozoário, que é uma célula, é um ser vivo unicelular, eucarionte, porque tem núcleo, né? E dividiu ele, né? Essa célula, uma parte que recebeu o núcleo sobreviveu, a outra parte anucleada morre, tá? Se essa parte nucleada recebe o transplante de um núcleo, a tendência é sobreviver, mostrando assim que o núcleo ele tem alguma estrutura, alguma molécula que, para manutenção da vida, manutenção celular. Tá? Essa é a primeira conclusão que nós chegamos. Aqui eu tenho o núcleo da célula, né? A membrana chamada de carioteca. Tá? Eu observo material genético que inicialmente chama de cromatina, cromatina que toma cor. A heterocromatina é um material genético que se cora com mais força. E a eucromatina é um material genético que tem uma cor mais pálida, mais fraca. Além disso, eu tenho o nucleolo, onde é importante para a produção do RNA ribossomal, que a gente vai ver depois em relação à síntese. Beleza. Quando a gente observa essa estrutura do material genético chamado de cromatina, a gente observa que ele parece um colar de contas, tá certo? Isso contar na sua forma aberta, ou eucromatina, e eu vejo uma estrutura mais condensada, mais fechada, chamado de heterocromatina. Isso, de uma forma resumida, é nada mais, nada menos que o material genético, ou na forma aberta, tá? Que é a eucromatina, que eu estou lendo o material genético, ou na forma fechada, chamada de heterocromatina, que eu não estou utilizando aquela parte do material genético naquele momento. Beleza. Quando a gente observa melhor essa heterocromatina e eucromatina, a gente nota que a heterocromatina é o DNA condensado, enrolado em proteínas chamadas de histonas. Como se fossem carretéis, elas enrolam o material genético e compactam ele. Eu não estou lendo, é o livro fechado. E quando esse livro está mais frouxo, está aberto, é chamado de eucromatina, em que eu posso utilizar o material genético que está naquela região. Tá? Então, é uma forma de controle. Heterocromatina, eu não leio o material genético. Eucromatina, eu leio o material genético. E eu tenho enzimas, né, que tem essa função de controle. Aí, exemplo aqui é a DNA metiltransferase, que, colocando radicais de metil, consegue fechar o DNA. E eu tenho aqui a histonacetiltransferase, que coloca grupamento da acetil, o grupamento metil sai, ela abre e eu consigo, assim, ler o material genético. Muitos hormônios vão fazer isso, tá? Vão controlar esse fechamento ou abertura do material genético que precisa ser utilizado. Tá? Então, novamente, aqui, a forma mais condensada, chamada de cromossomo, tá certo? E aqui eu tenho a região do material genético que eu quero utilizar, contém uma informação que vai ser importante para sintetizar uma proteína, né? Que é chamado de gene. Gene é aquele local do material genético que eu vou sintetizar RNA mensageiro e dali eu vou produzir proteínas para ter funções específicas na célula. Tá? Aqui novamente, né? Eu tenho aqui o núcleo de uma célula, eu tenho a heterocromatina, que é o material genético fechado, condensado, eu tenho a eucromatina, que é o material genético aberto, eu tenho o poro nuclear, que permite a passagem, tanto entrada e saída, entrada de proteínas, saída de proteínas, ou mesmo a saída do RNA, tá? O DNA não sai por esses poros. E eu tenho aqui o nucleolo, que é uma estrutura importante para a síntese do RNA ribossomal e logo do ribossomo, que é importante para a produção de proteínas. Tá? Vamos lá.
Aqui eu estou mostrando para vocês a molécula de DNA. Na verdade, a molécula de DNA, nota que ele é uma dupla fita. E nota que esse DNA é escrito com 4 letras. A é de adenina, na verdade é um nucleotídeo, adenina. T de timina, um outro nucleotídeo. G de guanina. C de citosina. Então, nota, o material genético ele é escrito com 4 nucleotídeos: adenina, timina, guanina e citosina, que eu vou explicar nas próximas aulas como guarda a informação. Mas nota que eu botei uma sequência A, T, G, Z, T, C, A, T, que é bom que vocês copiem essa sequência, dê uma parada, copia, que eu vou ensinar vocês a fazer a segunda fita, já que o DNA é uma dupla fita. Nota que o material genético tem uma direção, né? Quando a gente vê que a direção que o material genético é escrito, geralmente a gente cita que é de 5, tá, para 3. Tá? Não é objetivo meu explicar o porquê dessa numeração. E aí a gente entra num aprofundamento bioquímico que não é interessante. Mas nota, o material genético está escrito. A outra fita, ela vai ser escrita no sentido contrário. E sempre é assim. Quando em cima for adenina, eu coloco timina embaixo, ou vice-versa. For timina, eu coloco adenina. E quando for guanina, eu coloco embaixo citosina, ou vice-versa. Se for citosina, eu coloco guanina. Uma brincadeira que a gente foi ensinado lá no meu ensino médio foi o nome de 2 cantores, né? Um chamado Aguinaldo Timóteo, que inclusive faleceu agora no ano de 2021, e Gal Costa. Então, para a gente gravar e não esquecer, né? Então, nota, eu vou agora construir uma outra fita, dupla fita de DNA, na direção contrária. Aqui é a adenina, eu coloco embaixo timina, ou seja, Aguinaldo Timóteo. Aqui é guanina, e embaixo eu boto citosina, Gal Costa. Aqui é timina, embaixo eu boto adenina, Aguinaldo Timóteo. Guanina, citosina. Então, Aguinaldo Timóteo, Gal Costa. Ó. Gal Costa, Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Timóteo, Aguinaldo Timóteo. Aí a gente, com esse macete, a gente vai até o final escrevendo a fita, né? G, aqui é C, T, aqui é A aqui é T, C, aqui é G. Agora, vocês param um pouquinho a aula e tentem completar até o final. Tá certo? Parou? Voltou? Quando a gente volta, eu vou terminar aqui, ó. Adenina, citosina, guanina, adenina, timina. Nota que eu coloquei a seta, ó, porque ela está sendo escrita no sentido contrário. Sempre tem que se respeitar isso. Tá certo? Beleza. E essa outra fita também é escrita no sentido, numa direção contrária, né? Mas sempre escrita assim, de 5 para 3. Essa é a maneira que eu informo. Certo? Beleza. Quando eu quero utilizar um material genético, alguns hormônios eles fazem isso, eles estimulam a célula a ler certas partes do material genético chamado de gene, né? E para isso é estimulado que uma proteína, uma enzima chamada RNA polimerase, né? Utilizando nucleotídeos, ele comece a escrever a fita, tá certo? Aí, aqui seria um exemplo. Como é que eu escrevo o RNA mensageiro? É desta maneira. Peguei aquela primeira fita, lembre-se que antes eu ensinei a vocês a escrever a segunda fita. Aí você usa o macete, Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Aqui não. O que você vai fazer? Você copia igual a sequência, tá certo? Só que olha a diferença, ó. ATG. Aqui eu boto AUG. Nota que eu troco T por U. Por quê? O DNA é uma dupla fita. Tem timina. Quando é construído o RNA mensageiro, no lugar da timina, coloca-se um nucleotídeo muito parecido com a timina, mas que se chama uracil ou uracila. Então, quando eu escrevo o RNA mensageiro, nota, eu não faço mais aquele macete do Aguinaldo Timóteo Gal Costa. Eu copio igualzinho,
só que troca o T por U. Ó. CGT, CGU. Eu troquei o T por U. CAT, CAU. GTT, GUU. ACG, ACG. TGA, UGA. E nota, o RNA mensageiro é uma fita simples. E no lugar do T, de timina, tem o U de uracil. Tá certo? Nota, a molécula de DNA é uma fita dupla. RNA não, é uma fita simples. Beleza. Aqui, ó, tudo direitinho. E, então, o que acontece? Eu tenho o DNA, quando preciso ler uma região do DNA, que é o gene, eu uso a enzima chamada RNA polimerase, ela gera um RNA. Só que tem certas partes, que eu coloquei aqui em rosa, que não são importantes, que é chamado de intron. Eu até brinco, é o intrometido, tá certo? É o RNA. Essas partes são retiradas por enzimas chamadas de expliciosomo, que faz o processo chamado de splicing, né? Na qual retira esses fragmentos que não são importantes, e agora eu tenho a molécula de RNA mensageiro. Esse processo é chamado de transcrição, porque eu vou transcrever o DNA em uma molécula que também é escrita na forma de nucleotídeos, só que de fita dupla eu produzo só uma fita simples, chamada de RNA mensageiro. Lembrando, alguns fragmentos são retirados, chamados de intron, os intrometidos. Tá? E depois do RNA mensageiro, ele sai do núcleo, vai para o citoplasma, onde a partir daqui vai ser produzida uma proteína, que aí quando eu falar de citoplasma, eu vou falar de retículo endoplasmático, isso vai ocorrer na próxima aula. Tá certo, gente? Muito obrigado. É um ponto bastante importante para estudar para o vestibular, tá bem? Muito obrigado.